Salve, meus queridos, tudo em paz? Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo para te ajudar a viver de forma abundante, né? Gerenciar bem as tuas finanças para sobrar dinheiro no final do mês e estar no centro da vontade de Deus, né? Alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro CFP, e hoje a gente vai falar sobre a loucura do mercado de ontem, né? Talvez você tenha visto aí algum tweet, alguma coisa por aí, mas lojas americanas, as ações AMER3 caíram 77% em um único dia, tá? E eu vou te explicar por que isso aconteceu e vou te dar algumas dicas para que você não tenha prejuízo, tá? Em situações como essa. Também vou falar porque eu tô sem óculos, né? Meu óculos quebrou, mas vai sem óculos mesmo. A pancada foi tão grande. Não, tô brincando. Não tem lojas americanas nas minhas ações, não. Vou explicar também. Ó, vou colocar como terceiro tópico do vídeo de hoje. Vou explicar por que eu não tenho lojas americanas na minha carteira. Por que eu não teria, não recomendo e por que nenhum dos meus clientes ou de pessoas que são assessoradas por mim tiveram prejuízos com isso. Vou falar também sobre isso. Beleza? Vamos pro vídeo. Deixa eu te situar aqui, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Lojas americanas, sabe? Essa aí que tem perto da sua casa, que tem no Brasil todo, vermelhinha e tal. Então, você terminou um dia cotada a R$12. No dia seguinte, ela terminou cotada, as ações das lojas americanas, a R$2,72, 71 centavos. Cara, isso são 77,33% de queda. Isso significa na prática que um investidor que tenha R$100 mil, tenha dormido com R$100 mil na conta, investidos em lojas americanas, no dia seguinte, terminou o dia com R$22 mil, mais ou menos, 23 mil, 22.700 reais, mais ou menos. Tá? Então, é uma pancada gigantesca para os seus acionistas, né? Para os seus sócios. Porque no final das contas, quando você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa. Então, qualquer tipo de resultado positivo, você ganha dinheiro porque as ações acabam se valorizando. Qualquer tipo de resultado negativo, você perde dinheiro porque as ações acabam caindo, tá? Então, essa queda de 77%, ela representa uma perda, né, na percepção ali de preço da companhia, de preço das lojas americanas, de mais de 8 bilhões de reais, tá? É bastante dinheiro. Entra aí no top perdas aí, tá? Acho que a ação que caiu mais, se eu não estou enganado, foi 95%, tá? Caiu uns 90%. Teve outras ações que caíram mais, né? Mas eu acho que está no top 10 fácil aí, tá? Essa queda de lojas americanas. E aí você pode estar me perguntando, Cadu, mas que bomba foi essa que caiu em lojas americanas, né, para causar um estrago tão grande, uma queda tão grande como essa, tá? Foi divulgado pelas próprias lojas americanas uma nota ao mercado de que foram encontradas algumas inconsistências financeiras, né? Vulgo erros, né? Ou, não estou afirmando, fraudes contábeis ali, né? No balanço. Será que isso foi intencional? Não sei, não tem como dizer. Mas eu sei que foram encontradas essas inconsistências. Inconsistências essas que estão estimadas na casa de 20 bilhões. 20 bilhões, cara, isso é quase 2 vezes o que vale todas as lojas americanas. Então assim, não tem como mais se estimar o quanto vale de fato os papéis das lojas americanas nesse primeiro momento, até que isso fique mais claro, né? Porque assim, pelo que eu dei uma olhada em alguns analistas, fala-se até na possibilidade de que a empresa fique com patrimônio líquido negativo. Existem outras empresas com patrimônio líquido negativo, né? Enfim, não vou entrar muito nessa seara, mas o fato é que isso significa que a empresa, se ela fechasse as portas hoje, vendesse todo o estoque, todas as lojas, tudo que ela tem, raspasse todo centavo da conta, ela não conseguiria nem pagar as dívidas, que dirá sobrar alguma coisa para o acionista. Então assim, quanto vale uma empresa que se acontecer alguma coisa, ela falir, ela não consegue nem pagar as contas e você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso, entendeu? É um negócio mais sério, assim. Você tem que, de fato, precificar. Porque as ações, elas precificam o preço de uma companhia. Então já vamos puxar aqui um gancho aí sobre preço e valor de ação, tá? É o seguinte, ó. Quanto vale uma companhia? Quanto vale uma empresa? Qualquer, lojas americanas ou qualquer outra ação, tá? Quanto vale? Ela vale a sua capacidade de entregar lucro, sua capacidade de gerar caixa, sua capacidade de entregar resultado. É isso, tá? Então, basicamente, quando a gente vai analisar uma ação, analisar uma empresa, você vai olhar para aquela empresa sob a ótica de processos, de equipe, né?
de parcerias estratégicas, enfim. Aí você tem métodos aí para fazer esse tipo de análise mais estratégica, as 5 forças de Porter e tal, né? Matriz SWOT ampliada, não sei o que e tal. Tem um monte de coisa que você pode fazer aí. Essas são as mais básicas que a gente acaba vendo muito aí até quem faz administração, tal, vê muito essas ferramentas de qualidade, engenharia de produção, vê isso também. Tal. Então, assim, você usa essas ferramentas para fazer um processo chamado valuation, que no final das contas, o bottom line, a linha final do valuation a empresa tem a expectativa de gerar tanto de lucro, tanto de resultado, tanto de caixa nos próximos X anos aí, tá? E aí faz uma perspectiva disso para o infinito, etc e tal. Então, beleza. Cheguei nesse cálculo, eu sei qual é a minha expectativa de valor para a companhia. E aí você nota que isso aí é cheio de variáveis, cheio de previsões, cheio de expectativas do analista. Então, cada analista, cada casa de análise, cada técnico vai chegar num resultado diferente. Tá? A gente já começa daí. Mas fato é que todos os índices, cara, que geram essas análises, vêm do balanço, vêm do resultado da empresa, vêm daquilo que é informado. Então, assim, se a gente tem uma mudança tão grande no principal documento contábil da empresa, cara, vai ter impacto nessa percepção de valor, tá? Então, valor é quanto que a empresa gera de resultado. A expectativa do analista, né, de quanto que a empresa vai gerar de resultado no futuro. Beleza. E preço? Preço é o quanto as pessoas estão dispostas a pagar por ele. Cara, aí a gente está falando de oferta e demanda. No mercado financeiro, é quanto eu quero pagar. Então, o valor da companhia, ele foi afetado sim, dado novos dados contábeis. Então, esses novos dados contábeis, eles mudam, inclusive, a operação da empresa. Porque será que os bancos vão continuar com os mesmos limites de crédito? Né? Será que ela não vai ter um problema de caixa no futuro? Ela vai ter capacidade disso? Tá? Então, assim, olhando friamente para o negócio, cara, a Lojas Americanas vai ter que rebolar para conseguir caixa para pagar a conta, tá? Eu realmente acho que isso vai ter algum tipo de impacto de caixa, apesar deles dizerem que a priori não vai ter, mas eu acho que tem sim, tá? Eu acho que eles vão ter que dar uma segurada, diminuir um pouco aí o tamanho do estoque para reduzir o custo de reposição, enfim, eu acho que vai ter que dar uma segurada, baixar um pouco o custo fixo ali, capex, investimento e reinvestimento, né? Enfim. Eu acho que vai ter que dar uma segurada. Isso vai ter impacto sim no resultado, então tem impacto no valor, tá? Se tem impacto no resultado, tem impacto no valor. Mas o preço, cara, o preço é oferta e demanda. O preço cara, eu tô morrendo de medo desse negócio falir, então eu vou me vender, vou me livrar logo das ações. E isso gera um efeito manada, porque na hora que o primeiro começa a vender tudo, o negócio cai 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, quem tem ação começa a se desesperar. Epa, peraí, alguém tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo, deixa eu me livrar logo. Pá, vendeu. Aí já foi lá, 6%, 7%, 10% caindo. Quem olha isso e fala, meu Deus, eu tô para trás, deixa eu vender também. Então a gente gera aí um efeito emocional, né, psicológico, que é chamado de efeito manada. Você tá vendo todo mundo correndo, cara, você vai correndo atrás e depois você descobre por que a galera tá correndo, tá? A mesma coisa. Você vê todo mundo vendendo ações, você vai, vende logo, você fala assim, eu que não vou ficar para ver o barco afundar, tá? Só que por vezes isso é superestimado. Então assim, não é uma reação racional, é uma reação puramente emocional, tá? E isso teve impacto severo no preço das ações. O que vai acontecer no futuro, tá? As ações vão cair ou vão subir? Depende desse valuation, desse impacto. Porque no médio e longo prazo, as ações, o preço tende a corrigir na direção do valor. Como assim, Cadu? Cara, se os analistas começam a fazer as previsões, né, as grandes casas de análise, os mega investidores, e eles acham que a ação, que a empresa tem a capacidade de gerar tanto de resultado e que, portanto, cada unidade de ação, né, que é um pedacinho dessa empresa, vale R$5, então eles vão começar naturalmente a comprar, aumentando a oferta. Vai comprando, pá, chegou em R$5, cara, passou muito disso, eles começam a vender. Caiu um pouco disso, eles começam a comprar. E aí a ação tende a ficar naquele preço chamado de preço justo, tá? Então assim, Cadu, é uma oportunidade de compra que se abriu aqui em Lojas Americanas? Pra mim, não é, tá? Por quê? Porque eu particularmente não gosto do setor de varejo, tá? Então sempre que eu posso falar sobre o setor de varejo,
eu não recomendo investimentos. Se você lembrar aí de mega corporações desse setor, né? Arapuã, Ligadona, e você, não sei se você é dessa época, mas era uma grande empresa do varejo que quebrou. E se você for indo para trás, você vai ver que as empresas do varejo, elas têm muita dificuldade em ser empresas perenes, né, duradouras. Então são empresas que têm um pico e depois elas começam a declinar. Então eu particularmente não gosto do setor e por isso na minha carteira eu não tenho. Pronto, fechamos o primeiro tópico, já te expliquei o que foi que aconteceu, te dei um panorama ali, inclusive um bônus ali sobre preço e valor, tá? Mas vamos lá, segundo tópico, o que você pode fazer para não ter prejuízos, esse tipo de prejuízo, tá? Palavrinha mágica do mundo dos investimentos, diversificação. Cadu, o que é diversificação? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se essa cesta virar, você perde tudo, tá? Então, assim, se você tem 100% do seu patrimônio em lojas americanas, se você tinha, né, 100% do seu patrimônio em lojas americanas, você viu seu patrimônio cair 77%, literalmente da noite para o dia. E para você diversificar da forma correta, a primeira coisa que eu quero te dizer é: nunca invista fora do seu perfil. Cara, faz o bendito da API, vê a orientação de um planejador que possa te ajudar a ter clareza do teu perfil. Se você é conservador, investe com uma carteira conservadora. Se você é arrojado, investe com uma carteira arrojada. O cara que é conservador, que toma uma pancada dessa aí, ele abandona a vida. Ele larga de investir, ele se frustra com o mundo dos investimentos e fala: eu que vou botar meu dinheiro nisso aí de novo? Vou nada, né? Perdi aqui e tal. Então as pessoas que são conservadoras, elas não sabem perder. E muitas não sabem ganhar, tá? Por quê? Porque quando vê o negócio subindo demais, eu quero vender logo e tal. Quando vê o negócio caindo demais, quero me livrar logo também. Então nem sabem ganhar e nem sabem perder no mercado de renda variável, tá? Então assim, primeira dica básica é essa, tá? Invista conforme o seu perfil. Não caia na diquinha dos outros e invista na ação do momento fora do seu perfil. Cara, isso é furado. Cansei de ver prejuízos por conta disso, tá? Por quê? Porque se dá uma pancada financeira sem justificativo, o cara se desespera, vende tudo e na verdade era para ele ter comprado mais. Então assim, dica número 1, tá? Não caia nesse erro. Segunda dica: diversifique classes de ativos, tá? Então assim, sou conservador, cara, você vai ter o grosso dos seus investimentos em renda fixa, o dinheiro protegidinho, não vai render aquela maravilha, mas vai te dar ganho de poder de compra no final do mês, tá? Esse é o objetivo. Se você é arrojado, beleza, você vai ter ali uma parcela mais gorda de renda variável, mas tenha também um colchão de renda fixa. Tenha ali também uma parte do seu patrimônio que está mais seguro, mais protegido. Porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então tenha sabedoria nas classes de ativos. Sou arrojado, vou investir em ações, em quais ações? Aí você vai diversificar dentro das ações, setores diferentes. Então, tenho aqui ações de logística, tenho empresas aqui que são do setor financeiro, bancário, tenho empresas aqui que são da parte ali de geração ou transmissão de energia elétrica, tenho empresas aqui que podem ser do varejo, né? Eu particularmente não gosto, mas enfim, vai que você gosta. Você tem lá empresas do varejo. Você vai diversificando setores diferentes, que você vai diluindo o teu risco, tá? E aí você, em alguns momentos estratégicos, diante daquilo que você imagina para o futuro, tá? Busque um profissional certificado para te ajudar com isso. Você pode pesar um pouquinho mais a mão aqui ou ali, né? Fazer um ajuste, pesar um pouquinho mais a renda variável ou a renda fixa. Afinal de contas, uma das leis universais do dinheiro é que o mercado se move em ciclos, tá? Existem ciclos de crescimento e ciclos de arrefecimento, tá? Então isso aí sempre foi assim e sempre vai ser. Inclusive, a gente está num período complicado, tá? Eu acho que o negócio ainda vai dar mais uma apertada. Então, mantenha aí o seu patrimônio protegido, certo? Agora, sobre diversificação, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Vamos lá. Se você diversificar demais, você acaba indo para a média do mercado. E aí, às vezes, tem produtos que são mais simples e mais baratos, vão te dar uma corretagem menor, e que já são a média do mercado. Aí você bota lá uma ETF zona lá de BOVA11 lá da vida e, cara, seja feliz, sabe? Aí você vai estar na média do mercado de renda variável. Então,
Se você diversificar menos, o teu risco de mercado fica muito grande, tá? Não só risco de mercado, mas risco de crédito e de liquidez também. Isso aí pode ser assunto para um outro vídeo, eu explicar com mais detalhes sobre esses riscos. Então se você diversifica pouco, você concentra muito esses riscos. Mas se você diversifica muito, você vira a média zona do mercado, tá? Você não vai conseguir gerar alfa, gerar um retorno acima da média do mercado. Então você tem que ter ali uma parcimônia, tem que ter sabedoria na hora de escolher esses ativos, para nem performar, né, mal e nem ficar com um risco muito concentrado na carteira. Isso tudo vale para renda fixa também, tá? Então, assim como a gente diversifica dentro do grupo de renda variável ali em ativos diferentes, no caso de ações em setores diferentes, cara, em renda fixa é a mesma coisa, tá? Você tem tipos de produtos diferentes. Então você tem lá produtos que são protegidos pelo fundo garantidor de crédito, produtos que não são, produtos que têm maior liquidez, produtos que têm menor liquidez, né? Produtos que têm um risco de crédito um pouco maior, mas tendem a te dar uma rentabilidade melhor. Peguei lá uma debênture, estou emprestando dinheiro para uma empresa, às vezes não é tão seguro assim, mas aí você bota um pouquinho para dar um grau ali na rentabilidade da carteira e caso dê confusão, você não perde tanto dinheiro. Então você vai dosando isso, sabe? Aquilo que normalmente a gente está pensando, né, ao construir uma carteira de investimentos é o que a gente vai chamar de assimetria de risco, tá? O risco ele é fundamental numa carteira porque é ele que nos garante um prêmio, né? A gente recebe algo porque a gente corre um determinado risco. Mas aí você tem que ter sabedoria, tá? Para definir esse risco. E para fechar essa questão da diversificação, com o passar do tempo, a gente vai mudando de momentos de vida, né? Então, quando você é mais novo, você pode assumir um pouquinho mais de risco, porque se acontecer alguma coisa de muito errado, você tem muito tempo para construir patrimônio e ter uma aposentadoria tranquila. Quando você tem filhos, a coisa já muda um pouquinho de figura. Você já tem que começar a pensar em seguro e tudo mais, porque você já tem um dependente ali que na sua falta, ou no caso de um grande impacto no seu patrimônio, né, pessoas, entre aspas, indefesas, né, vão sofrer junto com você, tá? E quanto mais próximo da aposentadoria, menos risco você tem que tomar. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa de errado, você não tem mais tempo hábil para recuperar esse patrimônio. Então, precisa ter sabedoria e pensar nessa simetria de risco, né, nessa balança que existe entre o prêmio e o risco, pensar nisso em cada momento de vida, tá? Então, assim, busque mentores, né, uma outra lei universal do dinheiro. Busque pessoas que tenham sabedoria e que possam te ajudar nessa jornada, tá? Para você ter uma carteira de investimentos equilibrada. Fechamos o segundo tópico, bora pro terceiro, tá? Que eu decidi aqui na introdução do vídeo, na hora que eu tava gravando. Aqui é aqui sim, né? Se vira ao vivo. Vamos lá. Por que eu não perdi dinheiro com esse problema de Americanas, tá? Porque eu particularmente não gosto do setor do varejo. É particularmente um setor que eu não vejo empresas perenes, empresas de longas datas. Você pega o setor bancário, você pega o Banco do Brasil, cara, tem uma vida aí. Acontece tudo na economia, na macroeconomia, e o negócio está lá firme e forte, tá gerando dinheiro, dando lucro. Hora dá um pouco menos, hora dá um pouco mais, mas é uma ação perene, tá? E eu particularmente gosto de ver ações que tenham esse tipo de característica. Não que eu vá segurar uma ação, comprar uma ação e levar até a aposentadoria, né? O famoso buy and holder. Ah, vou comprar a ação, ficar aqui o resto da vida e tal, casar com a ação. Não é necessariamente isso, tá? Tem algumas ações que eu tenho aí por muitos anos. Outras ações eu fico durante um tempo e tal, um ano depois eu vendo, dependendo daquilo que eu enxergo na economia. Né, existem momentos que são mais propícios para determinados setores, momentos mais propícios para outros. Mas eu prefiro ter na mão ações que eu sei que num caso de pandemia, por exemplo, essas ações elas vão ter um impacto, mas é um impacto pontual, porque são empresas de natureza mais perene, tá? Historicamente e estatisticamente, as chances são de que elas se recuperem, do que tem empresas que, caso aconteça alguma coisa, eu vá ter um impacto mais definitivo no meu patrimônio, tá? Certo, e por que eu não gosto do setor de varejo, tá? Tem dois pontos principais. Primeiro é o seguinte, quando você vai comprar uma geladeira, você não compra geladeira à vista. Normalmente, o camarada vai comprar a geladeira parcelada em 12 vezes. E quando a Casa Bahia, Magazine Luiza, etc, e tal, lojas americanas, vai comprar do fornecedor essa geladeira, ela não compra em 12 vezes também. Então isso faz com que ela tenha uma necessidade de capital de giro maior. E por vezes ela vai suprir esse capital de giro com empréstimos.
E aí, quando você tem essa característica de parcelamentos longos para o cliente, o tempo está contra você, por conta da inflação. Então você tem o peso dos juros, tá? Dessas linhas de financiamento com os fornecedores, e eu tenho contra mim a inflação no longo prazo. Tá? Então assim, eu particularmente não gosto dessa relação, é uma coisa que eu não me sinto confortável, certo? E além disso, tem um outro ponto, é que no momento de crise as pessoas tendem a segurar um pouco o consumo para preservar capital. Cara, você está no meio da pandemia, você não vai comprar uma geladeira nova, a não ser que a sua geladeira quebre, né, que não tenha conserto, aí você compra a geladeira nova, né? Mas, via de regra, você não vai fazer uma reforma em casa e comprar uma geladeira nova e tal, móveis novos, fogão novo e tal. Se você faz isso, fez isso na pandemia, parabéns para você, quer dizer que você tem muito dinheiro, muito patrimônio, é organizado financeiramente, eu espero. Mas você é uma exceção, tá? Porque a regra é as pessoas dão uma segurada no consumo. E aí, o dinheiro que está parado lá em estoque, ele começa a ser corroído pela inflação e pelo avanço tecnológico. Por quê? Porque mesmo na pandemia, a tecnologia está aumentando. Então, aquela televisão que está lá, que eu comprei do meu fornecedor por um valor X e ia vender por R$3.000, se ela não sai do estoque num determinado prazo e lança uma TV nova, eu não consigo mais vender ela por R$3.000, porque a nova está por R$3.000. Então eu vou ter que vender ela mais barato. Então, o valor do estoque ele vai sendo corroído pelo avanço tecnológico. Então, o tempo está sempre jogando contra essa empresa. E tudo isso junto faz com que ela tenha margens muito apertadas. E aí, eu não gosto de empresas que têm essas características. E aí você pode perguntar, Cadu, então você não tem varejo nunca? Tá? Tenho. Teve uma época que eu estava com Via Varejo aí, né, que são Casas Bahias. Fiz bastante dinheiro em Via Varejo, tá? Foi um dos cases aí de maior sucesso que eu tive. Acho que foi ela e Banco Inter. Duas ações que eu comprei sabendo que tinha data para comprar e data para vender, tá? Mas ainda assim eu comprei. Só que na diversificação eu não coloco milhões correndo o risco de que vire centavos. Aí eu coloco centavos correndo o risco de que vire milhões. Se a minha estratégia não funcionar, beleza, eu perdi ali um percentual do meu patrimônio que está tranquilo, está dentro das minhas, do meu plano. Mas se der bom, aí o negócio multiplica 2, 3 vezes, né? Aí vai para outro patamar. Aí eu transformo pouco dinheiro num volume maior, tá? Então, quando você vai fazer esse tipo de operação com setores ou papéis, ações que são um pouco mais arriscadas, né, que você não se sente tão confortável, digamos assim, nos fundamentos daquele negócio, que você está aproveitando ali o hype da coisa, algo desse tipo, né? Um movimento estratégico, você tem que botar um pouco menos de grana. Eu particularmente não sou adepto do all-in, né? Como muita gente é. Eu acho que o mercado financeiro não é um mercado, uma casa de apostas, tá? Não é lugar para fazer loteria. É lugar para você trabalhar de forma consciente, racional. Então, assim, não existe o santo graal das ações, não existe a ação única, isso é fantasia, isso é loucura. Você vai construir uma carteira sólida com uma diversificação legal, tá? E assim a gente chega ao final de mais um vídeo, né? Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o teu joinha lá, certo? A gente pode interagir também em outras redes sociais, lá no Instagram com Cadu Bacelar e no Facebook Cadu Bacelar Finanças. Então, lembra, não é porque aconteceu uma coisa ruim que você vai parar de investir, tá? Se você não investir, você está perdendo dinheiro, mas invista do jeito certo, tá? Não faz besteira para que você não tenha prejuízos financeiros. Investir não é loteria, investir é uma ciência. Você tem que fazer da forma correta. E aí vai dar tudo certo. Pode confiar. Ok? Um forte abraço, fica na paz de Deus e fui!